Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Vozes do Norte, um podcast produzido pela equipe Arca Norte, do segundo ano de ensino médio da Escola Luz Divina. Nós apresentamos a cor azul e temos de mascote uma arara. A arara ela é muito importante para a fauna brasileira e para a fauna da floresta amazônica. E o nome Arcanorte possui um significado muito especial, que é o nome Arara, em inglês, com norte, mostrando justamente a conexão da nossa equipe com a cultura, a natureza e a identidade da região norte do Brasil. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma das regiões mais ricas e importantes do Brasil, a região norte. Isso mesmo. Quando falamos dessa região, geralmente a gente lembra de florestas densas e grandes rios, mas ela vai muito além disso. Ela possui uma cultura extremamente rica, uma economia muito importante e uma enorme influência na preservação ambiental do planeta. Durante esse episódio, nós vamos falar sobre os estados que fazem parte dessa região, a cultura, a culinária e algumas dificuldades que eles acabam enfrentando por morar na região do norte. E para deixar nossa conversa mais interessante, nós teremos a participação especial do nosso professor Sandro, que irá explicar alguns temas e responder algumas perguntas. Então, pessoal, nós vamos falar sobre a região do norte. A região do norte é uma região muito grande em questão de extensão territorial, mas infelizmente ela não é tão valorizada por isso, pois grande parte dela é ocupada pela nossa floresta amazônica. Essa região é formada por 7 estados: Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins, sendo o Amazonas o maior estado brasileiro e ela abriga Manaus, que é uma cidade muito importante para a região. E uma característica muito interessante do norte é como o rio fazem parte do cotidiano daquela população, para ir trabalhar, estudar e até mesmo viajar e fazer compras. Eles pegam o barco e ficam ali naquele rio. Isso acontece porque as florestas atrapalham muito a construção das estradas, então os rios funcionam realmente como verdadeiras rodovias naturais. O clima predominante na região do norte é o clima equatorial, caracterizado pela grande quantidade de chuvas que duram praticamente o ano inteiro. E esse clima favorece o desenvolvimento da floresta amazônica, que é considerada a maior floresta tropical e a maior área de biodiversidade do planeta. Essa área abriga diversas espécies de plantas, aves, peixes e mamíferos. Além da grande diversidade de seres vivos que tem ali na região da Amazônia e da região norte, ela também é bastante importante para a região e para a regulação do clima. E por isso que ela é considerada o pulmão do mundo. Apesar que os cientistas falam que a principal função dela é a preservação ambiental e o equilíbrio climático global. Agora chegou um dos momentos mais especiais do nosso podcast. Nós convidamos o nosso professor de geografia para participar desse e dar um comentário sobre a região do norte. Olá, eu sou Sandro, sou professor de Geografia e eu espero que possa contribuir com vocês sobre essa questão do qual vocês tanto, estamos querendo discutir aqui sobre a questão da Amazonas. Vamos lá. Certo. Professor, quando nós falamos sobre a Amazonas, a gente sempre ouve que ela é muito importante para o mundo. O senhor poderia explicar qual exatamente é essa importância que ela tem para a preservação ambiental do planeta? Bem, gente, a Amazonas hoje é considerada um dos grandes biomas importantes, mundialmente falando. É uma floresta equatorial também tropical e se trata também de uma grande biodiversidade que nós temos no Brasil. Em relação a essa questão, a gente tem muita defesa também das grandes instituições fiscalizadoras que também são comprometidas em preservar exatamente essa área ambiental, porque ela é muito cobiçada. Então, para uma questão maior do espaço geral do Brasil, a gente tem essa questão dessa seguridade. E a gente sabe que a nossa biodiversidade precisa ficar protetiva, né? Então, de modo geral, a gente precisa sempre estar ali perante a ela, defendendo constantemente. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, porque atualmente a gente consegue ver em notícias e na mídia bastante assuntos sobre desmatamentos e queimadas. Eu gostaria de saber como que isso pode afetar as pessoas que moram ali na região do norte. Vamos lá. Desmatamento hoje no Brasil tem sido um dos grandes problemas, muito sérios, porque, infelizmente, existem as ações intencionais por conta de várias empresas, inclusive que tem malícia de simplesmente fazer a exploração de madeira de uma forma irregular e, infelizmente, ela é comprometida a nossa biodiversidade. Hoje, nosso Brasil, através do SBBio, com o IBAMA, são os órgãos fiscalizadores e também federais, são importantes exatamente para comprometer e se associar junto, à nossa nação, para que a nossa Amazonas, hoje,
seja pelo menos uma floresta íntegra. E essa questão de desmatamento hoje, a gente está tentando pelo menos sanar, né? Hoje a gente já tem projetos do governo federal que a gente está, através do Ministério do Meio Ambiente, fazendo com que a gente venha fazer esse combate constantemente sobre a questão do desmatamento ilegal. Certo. Mais uma pergunta. A gente sabe que essa região possui muitos recursos naturais e ela possui uma economia muito importante. Na sua opinião, como é que essa região pode desenvolver economicamente sem causar tantos prejuízos ambientais? Vamos lá, gente, não existe fazer uma produção econômica sem sustentabilidade, né? O desenvolvimento sustentável hoje é uma viés que dentro da questão do meio ambiente, na legislação, ela é necessária se fazer. Claro, a floresta é exuberante, ela, né, tem um clima equatorial, é favorável, uma grande biodiversidade, porém, a gente precisa entender que dentro desse contexto é necessário repensar sobre essas questões. Bom, uma pergunta que eu queria até fazer para o senhor, mas por uma dúvida minha. Ali na região do norte, moram bastante comunidades indígenas e comunidades de ribeirinhos. Como que a existência deles ali podem ajudar para preservar a nossa cultura, tanto do Brasil quanto a do norte? Olha só, os nativos, né, os primeiros habitantes do Brasil foram praticamente quando Portugal chegou aqui, né, foi o primeiro momento de encontro. Então, a gente não tem pessoas melhores do que os próprios habitantes daquela área de preservação ambiental. Hoje a gente tem uma especulação muito grande com o garimpo ilegal por conta exatamente daquela área que é muito cobiçada, principalmente a área de minério, né? Então, diamantes, ouro, etc. Então, assim, essas pessoas, na verdade, nada melhor do que a gente tem, de forma cultural, uma forma mais enriquecedora, né, na questão, no dia a dia, de tentar conservar e preservar esse meio ambiente. Esperamos que com essa questão a gente possa trazer grandes contribuições com essa civilização indígena, né, e que se mantenha também esses povos lá, lógico, cada um no seu espaço quadrado, mas se comprometer, logicamente, né, a fauna ou a flora. Bom, eu queria agradecer ao senhor por responder as nossas perguntas e agora a gente pode seguir com o próximo bloco do nosso podcast. Agora nós vamos fazer perguntas em relação ao nosso projeto. Bom, professor, o senhor, como nosso padrinho de equipe, o que o senhor acha e espera que a gente entregue nesse projeto? Bem, gente, eu espero que vocês entreguem toda a contribuição possível, né? Porque o projeto, ele é um projeto extenso, né? É um projeto interdisciplinar, que ele envolve várias questões culturais. A gente não está falando só da questão da região, do Brasil, mas, como um todo, a gente precisa trazer um contexto geral, né? De um cenário político da escola, da questão dos alunos em relação a essa fala, a essa projeção, qual é a internalização que isso tem a ver com o cotidiano, né, do aluno em relação ao que está sendo colocado em prática. Então, acho que é muito enriquecedor esse projeto estar constituindo, né, instituindo dentro daqui da UniJuno. E o que o senhor acha do nosso mascote ser a arara azul? A mascote arara azul, acho que é interessante, né, porque, assim, primeiro que azul fundamenta a questão, né, do azul do mar, né, nossas fitoplâncton, né, que é o nosso oxigênio. Vocês falaram aqui, inclusive, recentemente sobre a questão do monomundo, que era Amazonas, nossa situação de retificação. A gente tem uma grande quantidade de fotossíntese ali na região do Amazonas, tá? Na floresta equatorial. É um erro falar sobre a questão que a Amazônia seria o monomundo, mas sim, os oceanos, sim, eles se internalizam o monomundo. Em relação à arara azul, eu acho que é exponencial, né? A gente tem um grande problema com relação à extinção. Eu acho que foi o foco principal de vocês terem como destaque essa arara azul, uma espécie hiperendêmica, também exótica, né? Sensacional. Muito obrigada, professor. Responde. Então, meninas, já que nós estamos aqui falando sobre esse projeto maravilhoso, e eu espero muito deles, o que é que vocês esperam, então, desse fundamento de que vocês trouxeram como contribuição e plenária de apresentação em relação ao projeto? Eu acho que vai ser, querendo ou não, um projeto muito divertido, porque a gente vai conhecer, querendo ou não, diversas regiões do Brasil, né? E querendo ou não, são regiões que a gente não tem acesso facilmente e a gente vai acabar descobrindo curiosidades, cultura através de dança, que é uma coisa que eu gosto muito, de uma maneira mais divertida. Exatamente, como Maria Antônia falou. Esse projeto está sendo, além de ser diversão, está sendo também um projeto de conhecimento. Como ela falou, a gente muitas das vezes não tem muito interesse de ir lá buscar. E o que eu vejo, pelo menos na minha geração, é que a gente realmente fica muito preso a uma única região. Por exemplo, nós somos do Nordeste, só
ficamos focados no Nordeste. Então, esse projeto, ele expande o nosso conhecimento, né, de certa forma, porque ele quebra essa ignorância que nós temos e faz a gente buscar outras curiosidades. Massa, legal. Então, ela está dizendo então que hoje a gente precisa quebrar o paradigma, fazer uma Exatamente. internalização, né, sobre todos os contextos gerais envolvidos no projeto de vocês. É isso? Ano passado até cheguei mesmo a viajar para o norte, né, no final do ano. E foi uma região que eu conheci pela primeira vez, mas que eu fiquei completamente apaixonada pelo O clima que é de que lhe lá. chamou a atenção lá? Porque, nossa, o que mais me chamou a atenção lá foi o clima. Porque, tipo assim, lá é um clima mais ventilado, você vê uma cultura muito linda. Eu fui mesmo num lugar que eu consegui ver o boto cor-de-rosa, eu vi muitas coisas que eu nunca vi. Eu conheci diversos rios que eu nunca esperei. Eu super moraria lá, porque foi a região que eu me apaixonei de verdade. Eu achei lindo, eu fui mesmo num ambiente lá que era a dança de carimbó e eu fiquei apaixonada vendo as meninas dançando. Eu queria estar dali dançando mesmo, sabe? Foi uma coisa que eu gostei muito. E o que mais me chamou a atenção foi quando eu fui lá pro Marajó e eu tomei banho naqueles rios que tinha lá. Eu vi os búfalos andando assim. E eu fiquei, meu Deus, eu quero morar aqui agora, eu quero ficar aqui. Com Foi certeza, muito Maria. lindo. E mais interessante disso tudo é que você sai da região Nordeste, né, de uma cultura de tradição Sim, totalmente diferente, a nordestina, e vai para a região Norte, né, com outra cultura. Então, acho que é importante essa riqueza para que vocês possam aprender cada vez mais, não só na geografia, gente, mas no contexto geral, né? É importante trazer isso como contribuição e, pelo menos, no aprendizado do dia a dia, né? Fico muito satisfeito com vocês, viu? Parabéns. Obrigada. obrigada. Bom, gente, infelizmente chegamos ao final do nosso podcast, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a região do Norte, sobre o nosso projeto e de como isso é muito importante, principalmente hoje em dia. Sim, a gente falou sobre a floresta amazônica, os rios, a cultura e algumas experiências vivenciadas, né? Eu vou criar mais breve. Eu espero que esse episódio tenha ajudado vocês a entender mais um pouco de uma maneira mais dinâmica e eu espero que vocês tenham gostado. E agradecemos especialmente ao nosso Obrigado. professor e padrinho por ter participado do nosso podcast e ter explicado alguns temas importantes. Eu que agradeço, gente. Mais uma Esse vez. foi o Vozes do Norte, produzido pela equipe Arca Norte, no segundo ano de ensino médio da Escola Luz Divina. Muito obrigada pela atenção de todos e até a Obrigado. próxima. Também a vocês.